Pai do Senhor, igreja. Vamos estar dando início a mais um culto, né? Vou estar orando então para a gente estar dando início, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por este dia, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que Tu venha, Pai, falar aos nossos corações, Senhor, recebe o nosso louvor como cheiro suave, Senhor. Que Tu possa, Pai, falar aos nossos corações, nos usa, Pai, usa o Teu servo que vai estar trazendo a palavra, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que nós não merecemos, mas recebemos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Vou estar deixando aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo a partir do 6 até o 9, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Essa palavra, ela vem falando exatamente o que a gente ultimamente tem passado, né? A gente sabe que com essa pandemia, que é o que mais tem se falado ultimamente, nós precisamos ficar dentro de casa, e com isso tem muita gente ansiosa, tem muita gente já perdendo o controle, né? Preocupado com o que vai acontecer, como será amanhã. Então aqui a palavra do Senhor no versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o versículo 9 diz também: ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que na verdade tudo que tem acontecido é cumprimento da palavra do Senhor, né? No mundo todo nós estamos vivendo esse caos, e nós sabemos que quando isso tudo acabar, nós não seremos mais o mesmo, né? E então que a gente possa ter fé, a gente possa resistir na fé, como diz na palavra aqui, como a gente possa resistir na fé. Entregando tudo pro Senhor, que tudo no tempo dele vai acabar, vai passar. Amém? Que vocês possam meditar nessa palavra. Amém, irmãos? Vamos agora para o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu e minha esposa estaremos entoando alguns hinos aqui, e que os irmãos estejam acompanhando a gente aí, cada um da sua casa, amém? E que estejamos entoando esses louvores em adoração ao nosso Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito,
Amém, irmãos? Vamos estar louvando agora. Mais um louvor. Exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Rei exaltado do céu. Rei exaltado do céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. O seu santo nome, Ele exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado do céu. Ele exaltado do céu. Ele exaltado dos céus. Amém, irmãos? Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem
provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força, vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Esteja abençoando a vida de todos que estão assistindo esse culto, seus familiares, que esteja repreendendo essa doença maligna que está assolando o mundo, né? E que ela não venha chegar perto dessas casas. Eu vou estar orando agora pela vida do preleitor, que vai estar trazendo a palavra. Amém? Os irmãos estejam orando comigo. Santo Deus eterno Pai, Deus querido, Deus amado, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Que o Senhor venha estar, meu Deus do céu, abençoando a vida, ó Pai, desse preleitor, Senhor Jesus. Que o Senhor com certeza colocou uma palavra no coração dele para ele trazer para a nossa vida. Que essa palavra venha a ser plantada em nossos corações, Senhor Jesus, e que ela venha germinar, que ela venha crescer, ó Pai, para ela dar frutos amanhã, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando a vida do preleitor, a vida da sua família, Pai, e a vida de todos aqueles que venham escutar essa palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai do Senhor Jesus, para a igreja amada de Cristo, desejo a todos uma boa noite. É motivo de grande alegria estarmos aqui, né? Adorando ao Senhor, sendo instrumento do Senhor. Eu queria, antes de começar a orar com a igreja, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, reunidos, ó Pai amado, em Teu nome, Senhor, entregando as nossas vidas, o culto a Ti, Pai. Senhor, nesse momento eu me coloco, Pai, como instrumento em Tuas mãos, aqui é a minha vida. Alcança, Senhor, a cada um dos Teus filhos nessa hora, Pai, todos que irão ouvir essa mensagem, que o Teu Espírito possa, Pai, falar profundamente em cada coração, como o Senhor falou no meu coração. Que nossa mente possa estar cativa à Tua palavra e que o nosso coração, Pai, possa ser como uma terra fértil, Senhor, onde cai uma boa semente, Pai, ali germina e ali, Senhor, dá, Pai amado,
frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Eu te louvo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu convido a você já abrir a palavra do Senhor, a sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel 15, amém? Deixa a sua Bíblia aí já aberta. Antes de iniciar a palavra do Senhor, eu queria compartilhar com a igreja uma experiência que eu tive como mãe, né, com a minha filha, semana, acho que deve ter umas 2 semanas mais ou menos. Todos conhecem bem minha filha, né? Minha filha é bem assim, geniosa, tem uma personalidade forte. E eu confesso à igreja que eu tenho tido alguma dificuldade com ela nos últimos tempos. E muitas vezes quando eu falo alguma coisa com ela e ela demora para obedecer, demora para atender aquilo que eu falo com ela, determinadas coisas. E eu estava outro dia na minha sogra com ela e ela estava brincando com a sobrinha do meu esposo e elas estavam na casa ali da minha sogra e foram para o quintal, um quintal mais externo, né? E ali tinha um lugar que tinha uma poça de água e elas começaram a rodear aquele lugar, tinha uma coluna ali e a sobrinha do meu esposo, por ser maior do que ela, do que a Sofia, conseguia dar a volta naquilo ali sem pisar naquela poça d'água, mas a Sofia, com a sua perninha menor, né, acabava colocando ali o pé na água. E eu, quando observei isso, eu falei na hora: Sofia, sai daí, minha filha. E comecei a chamar Sofia, Sofia, e ela não me atendia. E falei 1, 2, 3, 4 vezes, e aquilo ali começou a me aborrecer. E eu falei para ela: filha, se eu for aí você vai apanhar. E, irmãos, aquilo começou a mexer comigo. Desde o início aquilo começou a mexer comigo. Então, Sofia, Sofia. Quando eu comecei a firmar a voz com ela, em vez de obedecer, ela simplesmente ficou parada e começou a chorar. Porque ela sabe que quando eu firmo mais a voz e falo que eu vou aí, que você vai apanhar, ela já cria um certo medo, né? E ela começou a parar, chorar, em vez de obedecer, ela começou ali, ficou ali, eu tô falando com ela, ela não vinha. E aquilo ali começou já a subir aquela coisa em mim. Eu fui lá, peguei ela pelo braço e falei: vamos para casa agora. Você não quer obedecer, mamãe não está te chamando, você não está ouvindo, então vamos para casa agora. Peguei ela pelo braço, trouxe ela embora e ela começou a chorar mais ainda. E a prima dela pedindo: tia, não, tia, deixa ela aqui. Eu falei: não, ela está de castigo agora, ela vai para casa. E eu trouxe ela para casa e ela chorando muito, sabe? Aquilo ali me irritou profundamente. Na verdade, acho que mais me irritou foi que, como eu falei para os irmãos, a dificuldade que eu já tenho tido com ela a respeito disso, sabe? Não foi o primeiro acontecimento, foi algo que eu acho que Deus ali falou grandemente comigo, acho, não tenho certeza disso, a respeito do que Ele queria ainda falar, né? E ali eu trouxe ela para casa, botei ela para tomar banho, sabe? Ela começou a chorar, eu dei uns tapinhas nela e comecei a falar: poxa, minha filha, mamãe faz tanta coisa por você, mamãe sempre tá, sabe, fazendo o melhor por você e, poxa, quando a mamãe quer só que você me obedeça, você faz isso. E ali o Senhor falando no meu coração grandemente, sabe, a respeito da obediência. E a Sofia, ela tem por costume, de todas as vezes que eu brigo com ela virar para mim e falar: mamãe, você não me ama, mamãe? E eu vou, né, muitas das vezes, dependendo da situação, eu falo: cara, que mamãe te ama, filho, tal. Mas nesse dia, irmãos, eu acho que eu fui até um pouco louca, né, porque para uma criança de 3 anos, eu virei para ela e falei, quando ela virou para mim e falou assim: mamãe, não briga comigo, você não me ama. Eu virei para ela e falei assim: minha filha, eu te amo sim, minha filha, mas eu não quero só que você me fale que me ama, que a mamãe é bonita, que a mamãe, que ela tem esse costume, né, de ser carinhosa comigo, chamar a mamãe é linda, essas coisas todas. E naquela hora eu falei assim: eu quero que você, sabe, eu não só quero isso, mas eu quero que você me obedeça quando a mamãe falar contigo, filha.
Aí o irmão dela até estava perto, ele olhou para mim assim e deu aquele sorriso, porque ele sabia, ele entendeu o que eu estava falando, sabe? Mas ela, por ter 3 anos, com certeza ela não estava entendendo no profundo o que eu estava falando. Mas eu não frouxei, irmãos. Naquele dia eu estava com um sentimento tão forte dentro de mim, sabe? Que eu não peguei ela no colo, não abracei, sabe? Eu botei ela de castigo e falei, ó, você vai ficar aí de castigo. E uma coisa eu vou te falar, quando eu te chamar, você olha para a mamãe e responde, mamãe, eu já vou, assim, senhora. E ali eu comecei a falar algumas coisas com ela, sabe, a respeito disso. E de lá para cá eu tenho, sabe, sido constante nisso. Todas as vezes que eu chamo ela, ela tá com o telefone na mão, tá brincando alguma coisa que ela não me responde. Eu vou até ela e falo, você está ouvindo que eu estou te chamando? O que eu falei com você, Sofia? E com essa experiência, querido, Deus sabe porque isso tudo queimou meu coração, sabe? Principalmente na hora que ela falou, mamãe, eu te amo, mamãe. Você não me ama, não? Sabe? O Senhor, o Espírito de Deus falou grandemente ao meu coração, grandemente. E logo após aconteceu isso, eu tive essa experiência com a minha filha. Na outra semana, fui escalada para estar, sendo um instrumento do Senhor, para estar ministrando a palavra do Senhor. E o Espírito de Deus me fez lembrar dessa experiência, dessa palavra, a obediência. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. 1 Samuel 15, no versículo 22, fala assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Essa palavra de 1 Samuel 15, acho que é bem conhecida, onde o Senhor, ele envia o profeta Samuel, que era o profeta daquela época, usado por Deus. Ele envia o profeta até Saul e manda uma ordenância: Saul, vai até a cidade ali dos amalequitas e destrói aquela cidade. Os amalequitas eram um povo que fez muita maldade, para Israel, cidade do coração, país do Senhor. E ali o Senhor dá uma ordem, usa o profeta para dar uma ordem a Saul: vai lá e destrói tudo. O Senhor deu a ordem para Saul, para ele destruir tudo. Homens, mulheres, jovens, crianças, até bebês que estavam amamentados no peito, animais, tudo que tinha na cidade, o Senhor falou para Saul destruir. E Saul entra naquela cidade e faz aquilo que ele achou que era bom, ele achou que era o melhor a ser feito. Ele pegou o rei daquela cidade, e separa aquele rei, traz aquele rei. Eu entendo que quando ele poupa aquele rei, não mata aquele rei, foi para trazer, para passar por outros lugares onde eles iam passar com aquele rei, para mostrar, a glória dele, sabe, que ele foi lá, que ele matou que destruiu a cidade, pegou o rei, agora está humilhando o rei. Eu entendo que ele viu que seria bom, no caso, para o nome dele, olha, Saul. E ele vê lá os animais, os bois, ovelhas, bodes, animais bonitos, animais gordos, como diz aqui, o Senhor tem mais prazer. Será que o Senhor tem mais prazer no sacrifício, em sacrificar, e falar no final em gorduras de carneiros? O cara, quando fala gorduras do animal, está se referenciando como aquele animal era valioso, era um animal bom, bonito, sabe? Quando fala
de gorduras, está falando da coisa, da parte boa que esse animal tinha, da referência, né, que esse animal tinha, porque nós sabemos que antigamente o Senhor, ele instruiu ao povo para sacrificar. No caso, nós sabemos que era oferecida oferta, o sacrifício ao Senhor. Era tudo uma liturgia que o próprio Deus trouxe já bem lá no início. No caso, o primeiro sacrifício, né, foi lá no Jardim do Éden, quando o Senhor ele mata ali aquele animal para fazer as roupas para Adão e Eva, e depois foi feito assim o sacrifício, né, por Caim, e quando trouxe a oferta ao Senhor, e depois assim por Noé e tantos outros. Mas quando o Senhor ele traz essa revelação a Moisés para instruir o povo, ali tem toda uma liturgia de como seria feito aquele sacrifício, né? Bem sabemos que só quem poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Quem poderia entrar ali no Santo do Santo para oferecer o sacrifício de que era a remissão dos pecados do povo, era só o sumo sacerdote que podia entrar naquele lugar, né? Mas antes dele entrar, era toda uma liturgia preparada. E também acontecia que quando, muitas das vezes, quando aquele sacerdote entrava com aquela oferta ali no Santo dos Santos, e quando Deus não recebia, aquele homem morria. Porque mais do que uma liturgia, mais do que seguir algumas regras e ordens, sabe? O Senhor, ele vê o profundo, íntimo do nosso coração, sabe? Ele vê a intenção do nosso coração. Quando se fala em oferecer uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, querido, é uma coisa muito profunda, sabe? E nós entendemos, nós sabemos que Jesus, ele se fez sacrifício. Quando a gente fala de sacrifício mesmo, completo e real, foi o que Jesus fez, né? Ele se entregou como um cordeiro mudo, ele se colocou ali em posicionamento até o fim, cumprindo as ordens do Pai, né? E morre ali na cruz, e ele ali ele faz um novo e vivo caminho, e através desse novo e vivo caminho, eu e você hoje podemos entrar no Santo dos Santos, lugar onde que outrora só quem poderia oferecer esse sacrifício seria o sumo sacerdote, né? E hoje Jesus, hoje eu e você podemos oferecer, porque Jesus ele fez, né? Ele nos proporcionou isso. Mas voltando aqui para a palavra, Samuel pergunta para Saul, como Saul dá a desculpa, porque Saul ele tinha que ir lá destruir tudo, mas ele foi, viu, né, os animais, né, bonitos, acabou, ele põe a culpa no povo, falando que o povo que pediu aquilo ali, para que ele fizesse aquilo ali, para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele deu uma desculpa aqui e ali, né, para justificar a intenção do coração dele. E o Senhor usa a boca de Samuel para falar, mas será que Deus ele tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a uma ordem dele, Saul? E nós bem sabemos que porque ele desobedeceu, o trono dele foi rasgado, né? Ele foi tirado dele o Espírito de Deus. Ele passou a ser um homem totalmente louco e tantas outras coisas aconteceram. Mas eu não quero me ater na história de Saul. Eu quero me ater no que foi dito, sabe? O que o Senhor falou comigo. Trazendo uma comparação para os dias de hoje, querido, sabe? Quando se fala de sacrifício, como era feito, sabe? Do ornamento, de tudo que era preparado para oferecer aquele sacrifício na época, né? E trazendo para os dias de hoje, nós podemos comparar isso com a igreja nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos em todos os cultos, sabe? Muitas das vezes nós fazemos questão de chegar lá no horário, de tudo direitinho, sabe? De chegar, obedecer uma ordem que o pastor lhe deu, de repente, sabe?
nós nos preocupamos com as coisas que tem que estar, sabe, lá no altar, com tudo direitinho. E chega na hora do culto, a gente, sabe, canta, a gente chora, a gente dá glória a Deus, assim, a gente vivemos uma emoção, porque muitas das vezes, querido, é uma emoção, porque os louvores são fortes, porque de verdade tem a presença de Deus, sabe? É um louvor que eu muito gosto, e ali eu consigo, sabe, chorar, sabe? Mas quando o Senhor, como comparação eu estou fazendo isso? Porque muitas das vezes, no momento de culto, num domingo, vamos colocar assim uma terça-feira, eu consigo, sabe, me apresentar ali, né, assim, na visão das pessoas, né, como um sacrifício, como uma oferta agradável ao Senhor. Mas quando chega no outro dia que eu estou na minha casa, no outro dia que eu estou no meu trabalho, no outro dia, né, onde eu estou, eu não consigo ser obediente, sabe? Eu não consigo obedecer o que a palavra de Deus me diz, as leis do Senhor, aquilo que agrada ao coração do Senhor. Porque quando a gente para para pensar, será que ser obediente é só quando uma pessoa chega e fala, faz isso e você não faz? Será que ser obediente, será que eu precisava todo dia que Deus chegasse, desse uma ordem, faz isso, faz aquilo para mim ser obediente? A palavra do Senhor está aqui. E quantas vezes eu não tenho preocupação de ler a palavra de Deus, de me adeter ao que a palavra de Deus fala, se eu não tenho, sabe, comunhão com a palavra, como é que eu vou, muitas vezes, obedecer o que a palavra de Deus está me instruindo? E a obediência, né, você vê que a obediência é algo fundamental para as nossas vidas, porque por falta de obediência, Adão e Eva, eles caíram e foram expulsos do paraíso, sabe? Eles foram rompida a aliança com o Senhor. Mas através da obediência que Jesus teve até o final, essa aliança, ela foi de novo nos dada através de Jesus, como diz lá no livro de Filipenses. Vamos ler aqui, Filipenses 2. Aleluia. Abre a sua Bíblia. Filipenses 2, no versículo 8, diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus é o melhor exemplo que nós podemos ter de obediência, sabe? Porque, queridos, ele foi 100% Deus, 100% homem. Ele poderia, ele estava ali, sabe, sujeito a errar também, mas ele escolheu ser obediente. E olhando, sabe, nesse ponto, eu entendo que como nós podemos alcançar plena obediência, sabe? Como nós podemos alcançar plena obediência? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, abre aí a sua Bíblia, querido, livro de Hebreus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11, no verso 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu creio plenamente que a fé é a fé que produz essa obediência, plena obediência. Porque a Bíblia também diz aqui, no mesmo livro, né, mesmo capítulo de Hebreus, olha, no verso 8 que diz: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. A Bíblia diz que Abraão foi um grande exemplo de fé, querido. Grande exemplo de fé.
E é interessante que Abraão, ele obedeceu 2 vezes. Primeira vez, né, ele foi chamado por Deus para sair do meio da parentela dele, sem saber para onde ele iria. E por acreditar, por isso que a Bíblia diz que é necessário que nós tenhamos fé, para que nós criamos um Filho de Deus naquilo que Ele sabe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Abraão, ele cria tanto no Senhor, que o Senhor é seu provedor dele, que ele simplesmente sai, larga tudo e vai seguir a Deus, obedecendo a voz de Deus. A Bíblia diz também que ele, né, obedecendo a voz do Senhor, ele vai entregar o seu filho, aquilo que o Senhor pede a ele. Ele vai até ali crendo que o Senhor ia prover um cordeiro para o sacrifício. O sacrifício que o Senhor tinha, né, pedido a ele para entregar o filho dele. Então, querido, a fé, ela produz em nós a obediência. Muitas das vezes tem nos faltado a fé. Eu queria que você entendesse um pouquinho mais. Eu tenho um vídeo aí que você vai ver. Você entender um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar contigo. Observe só esse vídeo aí. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Tô aqui no sítio, arrancando um aipimzinho. Eu e a Adriana, dá um salve aí pra rapaziada, Adriana. Eu e a Adriana aí, Tota tá na filmagem, meu pai tá ali do lado. E a ideia é muito simples. Hoje pela manhã eu tive um ambiente de oração com Deus. E eu lembrei desse momento. Sabe, eu comecei a lembrar do xarope, tirando os taludes. Isso daqui é talude, ó. E é o que replanta, apenas isso se replanta para nascer o aipim de novo. E tudo isso, tudo isso daqui, ó, é jogado fora. E só fica esse pedacinho. E algo veio na minha mente que foi uma reflexão muito simples. Deus, Ele quer que a gente deixe coisas desnecessárias para que a gente se encaixe somente no necessário. O necessário de Deus é algo bem simples, a fé e a obediência. Quando eu e você decidimos se tornar pequenos, sabe? Somente naquilo que a gente precisa, a gente é plantado em Deus. E quando a gente é plantado, a gente pode dar fruto. E o fruto é isso, ó, um crescimento de valor, um crescimento agradável e que é realmente necessário para o nosso alimento. Então deixe ser plantado por Cristo em fé e obediência, que tudo na sua vida vai crescer. Tamo junto e misturado. Valeu! Sabe, algo que me chamou muito a atenção desse vídeo que acabamos de ver, eu até escrevi, para não esquecer, aqui ó. Deus, Ele quer que deixamos de lado as coisas desnecessárias para que nós nos entregamos, né, nos encaixamos, no caso, as coisas que para Ele são necessárias. E 2 coisas que para Ele, 2 coisas simples, mas que é tremenda, né? Necessária para nossa vida. Essas 2 coisas são a fé e a obediência, querido. Para finalizar, eu queria ler a palavra de Deus aqui em Romanos, que isso também tem a ver e se encaixou exatamente com essa palavra. Romanos 12, no primeiro versículo, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditava, eu interpretei, na verdade, esse texto um pouco errado. Eu achava que quando ele estava falando que é para nos apresentar, né, nosso corpo como sacrifício vivo, né, no caso, no culto racional, que é o nosso culto racional, eu achava que isso estava falando do culto, no caso, o culto quando é feito no templo, né, ali, e de uma forma completa, né, nossa alma adorando ao Senhor com a nossa mente, com o nosso corpo, né, ele em louvor e adoração. Mas graças a Deus o entendimento me chegou, né? Louvo o Senhor por isso.
O texto começa dizendo, o apóstolo Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele faz ali um apelo, sabe? Por favor, entendam isso. Eu estou rogando a vocês, entendam essa palavra. Apresentei o vosso corpo, né, os vossos corpos, como um sacrifício vivo. Quando ele está falando isso, querido, né, quando fala sacrifício, o que nos traz à memória? Que o sacrifício, ele era quando trazia o animal, e ali o animal ele era, né, degolado, perdoe, e ali era queimado até o último fio, né, queimado ali, então ele morria. Então está falando de morte, sabe, de nós apresentarmos a nossa vida, morrendo para a nossa carne, para o nosso eu, sabe, como o apóstolo Paulo falava: eu esmurro a minha carne, sabe. É isso que o Senhor está dizendo, é que para nós morremos para nós mesmos, as nossas vontades, sabe, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, sabe, é para que nós entendamos isso, é diário, esse culto racional é todo dia, em obediência, em fé, em vida com Cristo, em relacionamento com Cristo, agradando a Ele. E eu me lembro de um texto que fala muito sobre isso, que é livros de Salmo 24, que é a pergunta que o salmista faz: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E ele mesmo responde dizendo que é aquele que tem um coração puro e que tem as mãos limpas. E eu entendo que quando fala de coração, está falando, sabe, aquele que tem um coração que não tem mágoas, que não guarda rancor, que não guarda, sabe, mazelas, sabe, que é um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração pacífico, um pacificador. Tá falando disso, sabe? Sentimentos ruins que muitas vezes nós deixamos ficar aqui dentro do nosso coração. Um coração puro, sabe? Um coração que ama, ao Senhor, por isso obedece a Ele de verdade. Um coração que ama o próximo. Quando fala de mãos limpas, fala do pecado, querido. Porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos brancos, alvos como a neve, né? E o sangue dele nos torna assim. Só o pecado que nos suja. Então, que o Espírito Santo possa estar falando profundamente no seu coração, que possamos entender que a obediência é a declaração mais linda que o Senhor deseja de nós. Esses são os dias que nós estamos vivendo, é um tempo de reflexão, que essa palavra possa falar bastante teu coração, sabe? Só você e Deus, e só eu e Deus sabemos no que nós precisamos obedecer ao Senhor, no que nós não temos obedecido a Ele, a sua palavra, as suas leis. Eu convido a você a estar agora orando, vamos orar, entregar as nossas vidas ao Senhor, pedir que Ele venha tratar o nosso coração, que nós possamos obedecer a cada dia mais e mais. Amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor amado, porque, sabe, Senhor, o seu amor é tão profundo, Pai. Nós não merecemos nada, mas o Senhor todos os dias está, sabe, nos proporciona um momento de conserto, de arrependimento, de transformação. Vem com essa palavra, purifica a nossa vida, Pai. Alcança nessa hora a cada um, Senhor, dos seus filhos e filhas, de repente alguém que ainda não se entregou totalmente a Ti, alguém que tem encontrado totalmente dificuldade de Te obedecer e por isso está afastado, Pai, está frio, não consegue mais voltar, Senhor, para ter um complemento, um puro relacionamento contigo, Pai. Que o Teu Espírito possa alcançar essa vida e possa, Senhor, Deus, trazer o arrependimento, possa trazer algo novo. Queima no nosso coração, Pai. Queima, Tua palavra venha, Senhor, fazer algo profundo da nossa alma. Abençoa cada um, Pai. No nome de Jesus eu te peço. No nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Seja abençoado pela palavra no nome de Jesus. Já estive em outro
outros lugares, mas não há lugar melhor, não há. Já estive em outros lugares, mas